Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Abra a sua Bíblia, por gentileza, em Êxodos, capítulo de número 30. Êxodo, capítulo de número 30, versículo 26 até o versículo 30. Glória a Deus. Vamos ler um versículo antes. Êxodo 30, versículo de número 25. Os irmãos encontraram, amém? Disto farás o óleo sagrado para a unção, um perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. 26. Com ele ungirás a tenda da congregação, a arca do testemunho, a mesa com todos os seus utensílios, o candelabro com os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto com todos os seus utensílios, a pia com as suas bases. Assim consagrarás estas coisas para que sejam santíssimas, e tudo o que tocar nelas será santo. O 30. Também ungirás a Arão e os seus filhos, e os santificarás para me administrarem o sacerdócio. Amém? Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, amado, glorioso Pai, nós mais uma vez te louvamos, te damos graça pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos aqui nesse terceiro dia dessa campanha de 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. A nós, Senhor, nesta noite é dada a responsabilidade de ministrar a Tua palavra aos corações daquele a qual o Senhor trouxeste. Eu te peço nesta noite, ó Pai querido, eu estou aqui simplesmente como um servo Teu, como um porta-voz do Senhor, ó Pai. Que o Senhor nesta noite venha falar comigo, venha falar conosco nesta noite, Senhor. É que eu te peço, ó Pai querido, em nome de Jesus. Amém, amém. Podemos assentar, meus irmãos. Muitíssimo obrigado pela sua atenção e reverência à palavra de Deus. Hoje, terceiro dia desta campanha, e a gente louva a Deus, né, por esse terceiro dia. Hoje simboliza o mês de março, amém? Março é um mês aonde a Igreja o Brasil para Cristo, ela estará celebrando, comemorando 70 anos de fundação. Será um marco para nós, para a Igreja o Brasil para Cristo, que estará completando no mês de março 70 anos desta obra. Amados, eu estava meditando na palavra de Deus a semana passada, preocupado, a gente fica preocupado, mas parece que eu não estou nervoso, mas eu estou nervoso, né? Estou nervoso. E ontem, o presbítero Tiago ministrou a palavra de Deus aqui, né? Louvado seja o nome do Senhor. E ele terminou a pregação, eu fui ali, cumprimentei ele e falei assim: presbítero Tiago, eu vou ter que refazer o meu esboço. Aí ele olhou para mim e falou: mas por quê? Porque tudo que eu ia pregar amanhã, você pregou hoje. Então vou ter que refazer o meu esboço.
Aí ele deu risada, risada. Depois eu peguei minha Bíblia, ele estava ali embaixo, eu peguei e mostrei para ele o esboço, pastor. Falei, olha aqui para você ver. Ele olhou o esboço, olhou, deu risada e falou assim, irmão, pode ficar em paz. Pode pregar nessa palavra. Eu sei que Deus vai te usar e você vai ter bastante argumento, mais do que eu, dentro desse texto aqui. Amados, eu tentei mudar a palavra, mas Deus tocou no meu coração a respeito desta palavra que nós lemos nesta noite. A palavra que nós lemos nesta noite, ela fala a respeito do tabernáculo. Uma palavra, uma ordem dirigida a Deus para Moisés. Moisés, ele recebe a ordem de Deus para a construção do tabernáculo. E quando Moisés constrói o tabernáculo, Deus chama Moisés e dá a ele uma ordem, dá a ele tudo aquilo que ele deveria fazer com respeito ao tabernáculo. E ele fala também a respeito do óleo da unção, como que ele deveria ser feito. E no texto que nós lemos aqui, a Bíblia ela é bem clara e fala que Deus ele dá essa ordem para Moisés, dizendo para Moisés, com ele, com este óleo, que é o óleo da unção, você com ele ungirás a tenda da congregação. Depois ele diz, a arca do testemunho, a mesa com todos os seus utensílios, o candelabro com todos os seus utensílios, o altar de incenso, o altar do holocausto com todos os seus utensílios, a pia com a sua base. E o 29 ele diz assim, e assim consagrará estas coisas para que sejam santíssimas, e tudo o que tocar nelas será santo. Era uma ordem de Deus para Moisés. Com esse você vai ungir. Essa era a ordem de Deus, que era a unção, para ele ungir os utensílios sagrados que ficava dentro do tabernáculo. Mas o que mais me chama a atenção aqui, é quando nós lemos esse texto, ele dá uma ordem também para Moisés, que é para Moisés ungir a Arão e ungir os seus filhos para o serviço de sacerdote, para ministrar diante do povo. Mas interessante que algum versículo abaixo, o que me chamou a atenção aqui, no versículo de número 32, ele diz assim, não se ungirá com óleo o corpo do homem. Ele dá toda a ordenança para Moisés, você vai ungir isso, e isso será santíssimo, e tudo que tocar nela será santo. Mas aqui no capítulo de número 30, versículo de número 32, ele diz assim, não se ungirá com ele o corpo do homem. E nós vimos aqui, irmãos, algo que me chamou a atenção. Era uma ordem de Deus para Moisés. Você vai ungir todos os utensílios, o tabernáculo, tudo que há dentro do tabernáculo, os utensílios. Você vai ungir Arão, vai ungir os filhos dele, mas você não vai ungir o corpo do homem. Mas é interessante que Deus, esse Deus que é sábio, esse Deus que é glorioso, ele dá essa ordem, mas esse mesmo Deus, ele dá uma ordem, agora não para Moisés, mas ele dá uma ordem agora para o profeta Samuel. O profeta Samuel, ele recebe uma ordem de Deus. Por quê? Porque o óleo da unção, volto a dizer, era para os utensílios, para o tabernáculo, os utensílios, e para Arão e o sacerdote. E os homens, o corpo do homem, não deveria ser ungido. Mas quando nós encontramos aqui, se o irmão puder colocar aí para mim, por gentileza, no capítulo de número 9, e versículo de número 16 de 1 Samuel, nós vamos ver que Deus, ele dá uma ordem para Samuel. E quando eu olho para
esses textos que eu vou meditar aqui nesta noite, eu vejo o poder, irmão, da unção. O que a unção traz para a nossa vida. O poder da unção e a proteção da unção. Essa unção, ela nos dá poder e ela nos traz proteção. E quando Deus chama, ou seja, Samuel, ele dá uma ordem para Samuel, no capítulo número 9, versículo 16. Amanhã, a esta hora, te enviarei um homem da terra de Benjamim, a qual ungirás por capitão sobre o povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o seu clamor chegou até mim. Entenda aqui, o poder da unção. A unção nos dá poder. E a Bíblia fala, irmão, Deus é tão estrategista, pastor, que eu vejo aqui, quando Deus escolhe Saul, Deus ele monta tudo, vamos dizer assim, ele monta todo um caminho para que isso venha acontecer. Se a gente for olhar os versículos atrás, nós vamos observar que Deus, para Saul chegar até Samuel, houve algo que aconteceu. Deus, ele foi lá, eu acredito, preparou para soltar, as mulas, acho que as mulas do pai de Saul. Foi um lá, soltou as mulas, a mula sumiu, E aí o pai de Saul chama ele, fala para ele procurar as mulas, e de repente Saul chama um outro companheiro dele, vamos procurar a mula. E eles começam a procurar a mula. Vai de uma região, vai na outra, vai na outra, vai na outra, e eles não acham a mula. E a Bíblia diz que eles passam em várias regiões e não encontram esta mula. Eles estavam quase desistindo. Já era 3 dias que eles estavam procurando esta mula do seu pai. E chegou um momento que Saul falou assim: vamos voltar embora, porque meu pai deve estar preocupado. Se nós não levarmos a mula, pelo menos vamos nos apresentar diante do meu pai, porque ele deve estar mais preocupado com a gente também. Já não é, já com a mula e mais com a gente. Aí o seu companheiro falou assim: mas já que nós estamos aqui, naquela cidade ali tem um vidente. Naquela época, os sacerdotes, os profetas, era chamado de vidente. Tem um vidente. Vamos até lá consultar esse vidente, talvez ele possa nos dizer aonde está essas mulas. Aí Saul olha para ele e fala para ele assim: mas como nós vamos ao vidente? Nós não temos nem pão para comer, acabou todo o nosso pão, temos só esse pouquinho de pão. Aí o companheiro dele falou assim: olha, eu tenho aqui, se não me falha a memória, 4 ciclos de prata. Nós vamos oferecer, porque quem fosse visitar o profeta, eles tinham que levar algo, um presente, ou algo para dar para o profeta. E Saul, irmão, junto com seu companheiro, eles vão até essa cidade, aonde está o profeta, mas Deus já havia falado com o profeta, mas Saul não sabia ainda. Deus já tinha falado com o profeta, mas Saul não sabia ainda. Irmão, eu entendo aqui, irmão, Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um projeto na sua vida. Deus, ele fez tudo, ele faz tudo correto e certo. Talvez você não sabe ainda, mas eu quero te dizer nesta noite, que o profeta ele sabe aquilo que Deus tem para a tua vida. Saul não sabia, mas o profeta Samuel sabia, porque Deus havia falado para o profeta: amanhã, esta hora, te enviarei um homem da terra de Benjamim, a qual ungirás por capitão. Aleluia. E o profeta desce até a cidade, e ali Saul, naquela manhã, ele chega até essa cidade, e tem uma mulher ali, nas proximidades da cidade, e ela
Saul pergunta para aquela mulher: por acaso é aqui que mora o vidente? Aí ela falou assim: olha, ele não mora aqui, mas ele está aqui. Ele não mora aqui, mas ele está aqui. E a Bíblia fala, e aquela mulher fala para ele: olha, corre, que talvez você vai encontrar com ele. Ele está passando, ele vai passar por aqui. Corre, talvez você vai encontrar ele, porque ele vai descer, né, para fazer o sacrifício. Porque sem antes dele não fazer o sacrifício, ou tipo, sem antes dele não dar a bênção, nós não podemos comer. E aí a Bíblia diz que Saul entra na cidade, todo aquele alvoroço, porque o profeta estava ali. E de repente, ele chega diante de Samuel e pergunta para Samuel: você sabe aonde mora ou aonde está o vidente? Aí Samuel olha para ele e fala assim: eu sou o vidente, tipo, eu sou o profeta. Aí Deus mostra para Samuel que aquele era ungido, ou seja, para ungir aquele a qual Deus havia escolhido. A unção para capitão sobre o meu povo, o povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus. Aí os irmãos conhecem todo o contexto bíblico. Samuel convida ele para comer, tal, isso, daquilo, e unge, né? E antes de ungir, Samuel fala para ele: não se preocupe com aqueles, com os animais, com as jumentas. Não se preocupe com a jumenta do seu pai, porque elas já foram encontradas. Aleluia, glória a Deus. E ele recebe a unção para ser capitão, para dar livramento ao povo de Israel. Mas o que mais eu olho aqui, dentro do contexto bíblico, quando nós olhamos ali também para Samuel, 1 Samuel capítulo 16 e versículo 12, a Bíblia fala que Samuel agora, ele unge Davi. A Bíblia fala assim: e então mandou chamar e fê-los entrar. E era ruivo, formoso, de semblante e de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque é este mesmo. Aleluia. É interessante, irmão. Os irmãos conhecem todo o texto. Ele desce para lá para ungir Davi como rei. Parece todos os irmãos, Samar, parece todos os irmãos diante. E quando ele para e pergunta: acabaram-se os mancebos? Acabaram-se os jovens? E aí ele responde, Jessé: não, tem ainda um mais novo, tem mais um, que ele está lá no pasto, que ele está lá cuidando das ovelhas. Manda chamar, porque nós não sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Aleluia. Talvez você está lá no anonimato, talvez você está lá naquele lugar que ninguém sabe aonde você está, que ninguém conhece, mas Deus te conhece, Deus sabe, Deus conhece o interesse, o propósito, o desejo do seu coração. Talvez alguém pode olhar para você e falar assim: esse não vale nada, esse não. Mas eu quero te dizer que você tem valor, que Deus tem olhado para você de uma forma tão especial. Davi estava lá no campo, Davi estava lá no pasto, Davi estava apacentando as ovelhas, mas Deus já tinha um plano na vida daquele menino, daquele jovem. Nós não sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Irmão, e entra Davi, e a Bíblia fala que ele era ruivo e formoso de semblante, e de boa presença. E quando ele entra, aí Deus fala: é este, porque eu não olho para a aparência, mas Deus olha para Davi de uma forma diferente. E Davi, aí a Bíblia fala que Samuel,
ele unge a Davi no meio dos seus irmãos. E a Bíblia fala que desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Unção para ser rei. E Davi foi um rei que todos respeitaram e até hoje é admirado, Davi. Mas para ir um pouco além, irmãos, nós olhamos aqui também uma outra história. Sucessor de Davi, chamado Salomão. No 1 Reis, capítulo 1, versículo 39, Deus, ele escolhe Salomão para ser rei, sucessor de Davi. Em 1 Reis, capítulo 1 e versículo 39, a Bíblia, ela fala a respeito da sucessão de Salomão. Olha aí, Zadok, o sacerdote, tomou o chifre de azeite do tabernáculo e ungiu a Salomão, e tocaram a trombeta, e todo o povo disse: viva o rei Salomão. Deus deu uma ordem, e o sacerdote Zadok, ele unge Salomão como rei sobre Israel. E é interessante, irmãos, que Salomão foi um dos reis mais rico e mais sábio. Não houve antes, diz a Bíblia, e não haverá depois um rei tão sábio quanto Salomão. Salomão, quando Deus aparece para ele, numa noite, num sonho, e diz para ele: pede tudo o que você quiser que eu te darei. Salomão, ele conversa com Deus e fala: Senhor, mas olha os feitos do meu pai, olha a benevolência que o Senhor teve para com meu pai, para com toda a nação de Israel. Aí ele começa a dialogar com Deus e falar: Senhor, eu sou menino, eu sou pequeno. Senhor, como o Senhor usou de benevolência para com o meu pai, usa dessa benevolência para comigo, porque estarei diante de um povo numeroso que não é um povo meu, mas é um povo do Senhor. Senhor, eu te peço, Senhor querido, para que o Senhor não nos dê nada, apenas sabedoria para lidar, para ministrar com esse povo, para sair e entrar, para julgar esse povo. A Bíblia fala que Salomão, ele recebe aquilo de Deus, e Deus fala: Salomão, dizendo assim, na linguagem de hoje: ó Salomão, eu gostei daquilo que você pediu. Você não pediu riqueza, você não pediu fama, você não pediu status. Imagina se Deus chegasse para você hoje, você que está aí, e Deus falasse assim para você: pede tudo o que você quiser que eu vou te dar. O que você pediria para Deus? Se chegar para um jovem adolescente aí, e falar para ele assim, Deus falar para ele assim: o que você quer? Ele vai falar assim, pastor, para Deus: Deus, eu quero um iPhone 17. É 17 que tem? Eu já tenho outros mais avançados. Estou mais por fora. É o 17. Ele vai falar: eu quero um iPhone 17. Para outro: o que você quer? Eu quero um carro, Senhor, mas eu sou humilde, me dá uma Lamborghini, me dá uma Ferrari. Mas Salomão não. Deus falou: tudo que você pedir. Ele falou assim: eu não quero nada, Senhor, eu quero apenas sabedoria, eu quero apenas que o Senhor me dê graça, para que eu possa lidar com este povo. Irmão, a história diz que Salomão, ele foi um dos reis mais sábios que houve. Salomão julgou o povo. Trouxeram lá, pastor, uma criança, olha, para julgar quem era a mãe verdadeira da criança. Elas fizeram um acordo entre as duas: olha, hoje nós vamos comer o meu filho, e depois amanhã nós vamos comer o meu. Trouxeram até Salomão para julgar depois. Aí Salomão julga e fala: não, dá aqui a criança,
eu vou repartir no meio, e já que você está falando que é sua, outra é dela, eu vou repartir no meio e vou dar um pedaço para cada um. E aí a mãe verdadeira falou, não, que seja dela. Aí Salomão reconheceu quem era a mãe verdadeira daquela criança. Flávio Joséfo, ele diz na sua História dos Hebreus, livro História dos Hebreus, que em uma certa ocasião trouxeram 2 flores, pastor, para Salomão. As 2 flores eram iguais, mas só que uma era falsa e a outra era verdadeira. E trouxeram essa flor para Salomão. E falaram para Salomão, Salomão, olha, nós trouxemos essas 2 flores para você, elas são iguais. Qual delas é verdadeira? E Salomão, sabe o que ele fez? Ele foi orar a Deus. E ele orou ao Senhor, pedindo sabedoria para saber, porque não tinha como distinguir qual das 2 era verdadeira. E ele foi orar a Deus. E ele, acabando de orar a Deus, ele olhou para aquelas 2 flores, e ele observou que entrou uma abelha, pastor, aonde ele estava ali. E aquela abelha foi voando, e pousou em uma daquelas flores. E aí ele entendeu que a flor verdadeira era aquela que a abelha pousou sobre ela. E eu vejo, irmão, dentro da Bíblia, a história de Salomão, homem rico. Na época de Salomão, ouro e prata é como se fosse latão. Latão, encontrava assim na rua. E Deus, ele ungiu esse rei, e deu a ele sabedoria, e deu a ele graça. É interessante, irmão, que a fama de Salomão, ele corre por todo. Deus deu tão graça para Salomão, que o povo não guerreava mais contra Salomão. O rei que não teve guerra. Enquanto o pai dele teve muita guerra, ele não teve guerra, não teve luta. A fama de Salomão foi tão grande, que chegou até a rainha de Sabá. A rainha de Sabá ficou sabendo da fama de Salomão, e ela falou assim, não, eu estou sabendo, mas eu quero ir lá, para contemplar com meus olhos, se é verdade. E ela junta toda a sua comitiva, ouro, prata, pertences, e leva para dar de presente para Salomão. E quando ela chega diante de Salomão, ela já vai com a intenção, eu vou levar alguns enigmas, para ver se Salomão é sábio mesmo. Ela chega com os enigmas diante de Salomão, e a Bíblia fala que quando ela fala os enigmas, Salomão, ele acerta todos os enigmas. E tão grande que era a sabedoria, a unção que estava sobre a vida de Salomão. E a história diz, irmão, que esta rainha de Sabá, ela ficou encantada com a forma do que com seus servos servia, como eles sentavam. Ela ficou tão encantada, se não me falha a memória, acho que em 1 Reis capítulo 10 e versículo 5, se não me falha a memória, a Bíblia fala, tem um texto que fala que ela saiu fora de si, quando ela viu tudo aquilo lá. Tem uma Bíblia que fala assim, que o Espírito saiu dela, de tão encantada que ela ficou com tudo. E quando fala que o Espírito saiu dela, alguns interpretam que ela, Maria, ela desmaiou, de ver a grandeza, de ver a sabedoria, de ver como Salomão se comportava, e como seu servo se comportava diante de Deus. Vamos mais um pouco além? A unção, irmão, ela faz a diferença na vida do crente. A unção, ela torna-se o crente diferente. É através da unção de Deus, é que Ele nos santifica. Ele nos purifica através do sangue de Jesus. Mas quando nós temos a unção de Deus, nós temos a santidade de Deus na nossa vida. E quando nós falamos de unção sobre pessoas, irmão, ela tem que ter uma revelação de Deus na vida daquele que vai ser ungido. Não é ungir qualquer pessoa. Hoje se olha, você vê hoje, eu vou falar isso. Hoje tem
Tem certas igrejas por aí, irmão, que dá o olhinho da unção para todo mundo, né, pastor? Você vai na igreja ali, você está ali na campanha, sei lá o quê, a pessoa dá uma oferta lá, você tem que dar oferta para você levar o olhinho. Você dá oferta, a pessoa já dá o olhinho para você sair ungindo a sua casa. Irmão, eu vi o crente do dia que ele contou para mim, falou, eu fui lá na igreja, presbítero Marco, e deram lá, eu dei uma oferta lá, e deram o óleo da unção. Falou que quando chegar em casa, para mim ungir tudo. Ele falou assim, eu ungi tudo em casa. Ungi o meu cachorro, ungi meu gato, ungi meu papagaio, ungi meu passarinho, ungiu tudo. Mas quando eu olho aqui dentro do texto da Bíblia, algo que me chama a atenção, que esse óleo, ele era usado para os utensílios, para o sacerdote, e Deus transfere para reis, e Deus também, ele transfere esta unção. E nós chegamos no Salmo de número 23 e versículo 5. Davi, ele já tinha sido ungido como rei. Ele já tinha sido ungido. Mas no Salmo número 3, versículo 5, Davi, ele diz assim: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transbordará. Ele já tinha recebido a unção, mas ele olha para Deus, ele ora a Deus, e pedindo, prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transbordará. Aleluia. Mas quando eu olho para o texto da Bíblia, eu vejo que esse óleo, ele tinha uma outra utilidade. Esse óleo, ele servia também para ungir as ovelhas. Mas como assim? Esse óleo, ele era usado para ungir, tipo assim, para passar nas ovelhas. Por quê? O óleo, ele servia como um repelente para as ovelhas. Então, quando o pastor, ele cuidava das ovelhas, ele passava o óleo nas ovelhas. É interessante, irmão. Ele passava o óleo, porque nas partes mais essenciais da ovelha. Por que ele passava? Porque naquela época, os rebanhos tinha muito enxame de moscas. Então, as moscas sentavam nas ovelhas, e ali elas punham suas larvas. Então, para que essas moscas não sentassem nas ovelhas, os pastores usavam óleo, e ungia, e passava nessas ovelhas, servindo de repelente, para que as moscas não venham sentar, e não venham depositar as suas larvas nas ovelhas. Mas eu vou chegar lá no final da mensagem, eu vou explicar o porquê disso. Agora nós encontramos lá em Isaías capítulo 61, e o versículo 1. Isaías falando algo que Jesus ele cumpre depois lá em Lucas capítulo 18. E ele diz ali: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar o contrito de coração, proclamar liberdades ao cativo e abertura de prisões aos presos. Ele profetiza Isaías cerca de 750 anos antes de Cristo. Aí a Bíblia diz lá em Lucas capítulo 4, no versículo 18, Jesus é batizado por João Batista, ou João, o Batiste, ou João, aquele que batiza. Ele é batizado por João, ele sobe, fica 40 dias, e quando ele desce dos 40 dias, ele entra dentro do templo, e como de costume deram a ele o livro da lei,
E a Bíblia fala que ele procura aonde estava escrito. E ele abre e lê. Aonde está Isaías capítulo 61 e versículo 1. E ele lê: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração. Mais um. Proclamar liberdade aos cativos, restauração de vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. A unção que faz a diferença. Jesus, ele fala, aí, irmãos, ele me ungiu. Jesus foi ungido, pastor. Ele me ungiu, para quê? A unção, ela tem um objetivo. A unção não é simplesmente, a unção só para mim falar em língua. A unção, não. A unção, ela faz a diferença na vida do crente. E Jesus, ele recebeu essa unção, pelo que me ungiu, para evangelizar os pobres, para proclamar liberdade aos cativos, para pôr em liberdade os oprimidos, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Aleluia. Mas quando nós olhamos para o texto da Bíblia, nós encontramos que Jesus, agora ele deixa essa ordem, ele dá essa ordem para os seus discípulos. Jesus, ele envia os 70. No Evangelho de Marcos, capítulo 6 e versículo 13, é interessante, irmão, que Jesus, ele tinha essa unção. Agora ele transfere essa unção para os seus discípulos, para os 70, agora ele envia a pregar o Evangelho, as boas novas. E a Bíblia fala assim: e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Aleluia. Jesus transfere essa unção para aqueles 70 que saem para fazer a missão de levar o Evangelho, de proclamar o Evangelho. Jesus dá missão para eles curar os enfermos, para eles sararem os doentes. E eles saem, e a Bíblia fala que eles ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam no nome de Jesus. Mas para ir um pouco além, já encerrando aqui, Jesus também, na sua última semana de vida, ele recebe também uma unção, uma nova unção. Jesus, no capítulo de Marcos, versículo 14, versículo 3, a Bíblia fala que Maria de Betânia, e estava entrando ele em Betânia, assentando à mesa, em casa de Simão o leproso. Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, e com unguento de nardo puro, de muito preço, quebrou o vaso e derramou sobre a cabeça de Jesus. Houve uma indagação, houve uma murmuração ali, mas como? Nardo puro, poderia vender esse dinheiro por muito, poderia vender esse nardo, irmão, só o vaso, ali fala assim, vaso de alabastro, não é vaso com alabastro, o vaso era de alabastro, e dentro do vaso havia um unguento nardo. Só o vaso em si já era caro, porque era tipo mármore, uma coisa caríssima, tinha que ser moldado, feito. Só o vaso já era caro, o nardo que estava dentro ainda, era mais caro ainda. E indagaram, falaram, mas Jesus foi ungido, uma semana antes dele morrer. E Jesus, ele fala para ele, olha, vocês não se preocuparam com nada, com isso, com aquilo, mas essa mulher, ela já preocupou em me ungir
antes mesmo de eu morrer. Porque o óleo era usado assim após a morte. Mas ela ungiu Jesus antes mesmo de Jesus morrer. E ela diz ainda, mais versículo abaixo, eu não me lembro qual o versículo exato ali, né? Que Jesus fala assim: e esta atitude dessa mulher vai ser reconhecida de geração para geração. Irmão Marcos, que escreveu o Evangelho, ele era adolescente, ele era jovem ainda. E quando ele escreveu essa narrativa desta mulher, olha lá, em verdade vos digo que em toda parte do mundo, onde esse evangelho for pregado, também os que ela fez será contado para a memória. E Marcos, ele deixa registrado essa narrativa de que Jesus foi ungido ali em Betânia. O óleo da unção não é para qualquer um, irmão. O óleo da unção é para pessoa específica, para trabalhos específicos, para com Deus. Olha o que Tiago diz. Tiago, irmão, era um dos líderes da igreja. Foi o primeiro líder da igreja. Alguns falam que foi Pedro. Mas Tiago, ele era o primeiro líder da igreja. Ele era o chefe da igreja ali. O primeiro líder da igreja. A igreja que ficava em Jerusalém. E ela ficava na casa de Marcos, em Jerusalém. Tiago, quando ele escreve, no capítulo 5, versículo 14, ele diz assim, Tiago capítulo 5, versículo 14, está alguém entre vós doente? Chame o presbíteros da igreja, e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Agora eu entro lá na ovelha. Se alguém está doente, chama o presbíteros da igreja, que os presbíteros vão lá orar e vai ungir esta pessoa com óleo, para que eles sejam curados, sarados. É interessante, irmãos, que eu vejo aqui que Deus deixa essa ordem. Ordem para ungir as pessoas enfermas e as pessoas que estão doentes. Mas Paulo, ele diz aqui, ó, você está enfermo? Você está doente? Chama os presbíteros da igreja, que eles vão ungir vocês com óleo. E vocês vão ser curados. Há muitos anos atrás, a igreja, né, ela mantinha essa tradição, chamava os presbíteros. Eu lembro, pastor, que o nosso fundador, Manuel de Melo, certo dia ele foi dirigir um trabalho, um culto. Ele não era da nossa denominação, ele não tinha fundado ainda a Igreja Brasil para Cristo, e ele era de outra denominação, e ele estava dirigindo esse trabalho. Ele era diácono, se me falha a memória na época, ele era diácono. E de repente veio uma mulher, uma irmã, que ela estava enferma, e ela pediu o missionário orar por ela. Só que naquela época ali, quem orava só pelos enfermos eram os presbíteros. Não podia outra pessoa orar. Era o presbítero que tinha que orar e ungir as pessoas. E o que o missionário Manuel de Melo fez? Ele olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha nenhum presbítero ali. Só estava ele dirigindo o trabalho. Sabe o que ele fez? Ele foi lá, catou o óleo da unção, foi lá e orou pela irmã, e a irmã foi curada naquele momento, em nome de Jesus. Glória a Deus, né, irmão? Aleluia. Mas houve um problema na igreja. Chamaram o missionário, disciplinaram ele, pelo ato que ele fez, porque ele não deveria orar pelos enfermos, para a mulher enferma e nem ungir, porque era a função do presbítero da igreja. Mas, irmão, a unção, ela está em nós.
ela foi transferida para mim, ela foi transferida para você. Em qualquer lugar que você chegar, irmão, não negue isso, irmão. Se alguém pedir uma oração para você em qualquer lugar, irmão, levante as tuas mãos e ore para essa pessoa, porque a unção que está em você, ela permanece em você. E essa unção que Deus te deu é unção para orar, unção para curar, unção para evangelizar, unção para proclamar o evangelho, unção para expulsar os demônios. Deus já te ungiu, e essa unção permanece em vós. Você é a igreja de Deus, você é o tabernáculo vivo de Deus, você é a igreja, irmão, móvel, você é o tabernáculo, você é a igreja que anda, você é a igreja portátil. Por quê? Porque a unção de Deus está sobre a tua vida. Não tenha vergonha não. Eu já falei várias vezes aqui, irmão, eu volto a falar. Certo dia eu saí do meu serviço, estava de bicicleta, com a minha bicicletinha. De repente uma pessoa encontrou: ô Marco, para aí. Eu parei. Falei: pois não. Ele olhou para a minha cara assim e falou: pastor, você tem coragem? Eu falei: eu tenho, não sei o que, mas eu tenho. Você tem coragem? Eu falei: eu tenho. O que você precisa? Eu falei assim, ele falou para mim assim: olha, eu não estou conseguindo trabalhar. Eu vim trabalhar hoje amanhã e eu não saí para trabalhar, eu fiquei aqui. Mas eu vim para trabalhar, eu quero trabalhar. Eu falei: mas o que está acontecendo? Eu perguntei se você tem coragem. Você tem coragem de fazer uma oração para mim aqui agora? Eu falei: eu tenho. Opa! Irmão, a hora do almoço, um monte de pessoa passando para a calçada, carro para cá, carro para lá. Encostei minha bicicletinha do lado ali. Falei: dobra o seu joelho aqui agora. Jesus vai curar você. A unção de ousadia, irmão. Ele dobrou o joelho na calçada, a gente passando ali. Eu coloquei minhas mãos sobre ele, a outra estendi. Falei: Jesus, está aqui, Senhor. Ele me desafiou, Senhor, se eu tenho coragem. Senhor, eu tenho. Mas, Senhor, ele precisa de uma necessidade. Ele veio para trabalhar, ele quer trabalhar. Senhor, eu oro agora. Cura ele agora, nesse momento, Senhor. Irmão, ele não conseguia andar. Ele veio assim, irmão, ele dobrou o joelho ali. E eu orei para ele naquele momento. Naquele momento ele levantou em pé. Ele agradeceu pela oração. Ele trabalhou o dia inteiro, outro dia, e até hoje, quando ele encontra ele agradece a eu, irmão, eu não esqueci não aquela oração que você fez para mim naquele dia. Jesus me curou naquela hora. Por isso que eu falo, irmão, você tem a unção de Deus na sua vida, a unção para curar. Voltando, existia um tipo de demônio chamado Baal-zebub. Baal-zebub. O nome Baal quer dizer Deus, ou seja, Senhor. Zebub quer dizer das moscas. Então Baal-zebub era o Senhor das moscas. E quando o pastor, ele ungia as ovelhas, entenda aí, irmão. O pastor, ele ungia as ovelhas, ele estava dando proteção para essas ovelhas, para que as moscas não sentassem nessas ovelhas e não depositassem as suas larvas. Não sei se você entendeu a mensagem. O pastor, ele ungia as ovelhas com óleo para proteger as ovelhas das moscas. Baal-zebub. Muitas das vezes está agindo em vida de crente dentro da igreja. Mas entenda que tem um pastor que ele está ungindo as suas ovelhas, para que esse Senhor das moscas não venha pousar sobre você, para que não venha depositar suas larvas. Que coisa nojenta, né, pastor? A mosca, né?
Sempre, né, as pessoas falam, toma cuidado com as coisas fora. Toma cuidado com as moscas, né? Toma cuidado, irmão. Eu sou um camarada que, meu Deus do céu. Eu vejo mosca, eu já... Porque aonde que ela senta, irmão, ela deposita. Você sabia? Eu vou falar uma coisa nojenta aqui, mas é assim, irmão. Alguém aqui já pegou berne? Hã? Nunca pegaram? Será que é só eu que peguei? Uma mosca senta e deposita larva no corpo da gente. Aquela larva, ela vai fazendo um buraquinho na nossa pele, ela vai entrando lá dentro. Ela vai entrando lá dentro, ela vai comendo, ela vai entrando. E um dia eu peguei isso, pastor, eu não sabia. Peguei bem aqui, ó. Tem até cicatriz hoje, irmão. Se eu não tomasse cuidado, ela ia chegar lá no meu coração. Eu não sabia. Aí um dia minha prima chegou em mim, né, a Ruth, chegou e falou, o que você tem aí? Eu falei, não sei, eu coço aqui todo dia. Aí ela falou, senta aí, eu sei o que é. É berne. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Ela começou a apertar e apareceu para fora. Aí passou fumo, apertou, saiu. Aí foi puxar, quebrou aquele bicho. Aí com muito cuidado foi apertando, saiu, fez até barulho. Sai aquele bicho, irmão, para fora. Já estava até com pelo já. Toma cuidado, irmão. Toma cuidado com Baal-zebub. Ele quer depositar algo na sua carne. Ele quer depositar as larvas. Mas tem um pastor que está aqui nesta noite, que ele está com óleo, aleluia, para passar, para derramar sobre você, para que essas moscas não venham pousar na sua vida, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Amados, o Espírito de Deus, ele habita em você. A unção, ela nos dá poder, e ela nos dá proteção contra as astúcias ciladas do inimigo. Tem muitas coisas sobre a unção, e eu sei que durante hoje é terceiro, falta quantos dias? 9 dias, Deus ele vai falar mais ao seu coração, através da unção, através desta palavra. Mas aquilo que Deus colocou no meu coração, eu trouxe para você nesta noite. Que você possa receber esta unção. E que essa unção, ela venha fazer diferença na sua casa, na sua família. Por onde quer que você passar, as pessoas possam ver esta unção. Se diz, né? Diz a história, que quando o sacerdote saía para sacrificar, em lugar assim como Samuel, ele tinha que se ungir antes de sair, o sacerdote. E a história diz que ele, antes de sair, ele se ungia, e ele derramava o óleo da unção sobre ele, sobre as suas vestes. Por isso que lá no Salmo diz, como o óleo que desce sobre a cabeça de Arão, sobre a barba, isso daquilo. O sacerdote, ele ungia antes de sair para fazer o sacrifício, ou a missão. E a história diz que por onde o sacerdote passava, pastor, ficava a marca no chão, porque o óleo descia, e aonde o sacerdote passava, a marca ficava no chão. Por onde você passar, a marca, alguém vai notar a diferença, você não precisa nem abrir a sua boca, alguém vai falar assim, aquele é diferente, aquela é diferente. Aí alguém vai perguntar para você, por que você é diferente? Aí você vai falar, porque eu tenho a unção. Eu tenho a unção na minha vida, e a unção que me faz diferente e ser diferente. Amém?